Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinagro da Garcia e Moreno, agora do ano de 2022. É um prazer contar com vocês aqui, contar com essa credibilidade, com essa confiança de vocês em participar aqui dos nossos encontros e de ser aí os parceiros nossos de trabalho do dia a dia, tá bom? É uma imensa satisfação realmente contar com vocês. Bem, esse é o nosso primeiro encontro de 2022 e nada menos, nada mais falarmos de um tema aí que em 2021 estava em evidência e que os impactos agora se iniciam em 2022, especialmente pelas recentes normas que nós temos aí após, né, a nossa virada de ano. Então, para isso, eu trouxe aqui a nossa equipe para a gente fazer um bate-papo. A ideia do Webnagro é trazer o assunto de forma bem específica para tratarmos dele com toda a sua particularidade, mas, vamos dizer assim, numa mesa redonda, né, de uma forma informal, ok? Então, pessoal, mais uma vez agradeço a participação de vocês, passo aqui a palavra a Daiane, que vai iniciar falando no dia de hoje, e, como eu disse, o nosso tema é DIFAL. Porém, já trago aqui uma informação importante, é o seguinte, vocês sabem que a Garcia e Moreno, a gente realiza dezenas de treinamentos, nós temos centenas de horas de treinamentos realizados no ano de 2021, gravados, que estão à disposição de cada um de vocês, que são os nossos usuários, lá na área de cursos, no portal da Garcia e Moreno. Tá? Entre esses conteúdos, nós temos um curso que é um curso de ICMS, formação de analista fiscal, nós temos um curso de ICMS, e dentro do conteúdo do curso de ICMS, nós temos um tratamento muito específico com o tema de FAO. Tá? Então, lá dentro tem um tópico que vocês conseguem ter o treinamento completo de tudo aquilo que traz o assunto de hoje, que é diferencial de alíquotas. Porém, hoje, nós não vamos estar tratando de diferencial de alíquotas com algo genérico. Nós vamos tratar especificamente em relação àquilo que deriva da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, decretada aí pela sentença da nossa Suprema Corte, né, do STF, no ano de 2021, e que fez com que todos os estados se movimentassem agora, a partir da virada do final de 2021 e início de 2022, para fins de regulamentar isso daí, obviamente, porque nenhum estado quer perder a arrecadação do diferencial de alíquotas. Então, Daiane, fala para nós sobre o diferencial de alíquota, do que nós estamos falando, o que é que nós vamos tratar hoje. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A Daiane é consultora da área de ICMS, conhecida de todos vocês aí das nossas rotinas cotidianas. Um forte abraço a todos. Daiane, a palavra é tua. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigado, Wellington. Então, hoje nós vamos tratar sobre as novidades que nós tivemos aí com as publicações em dezembro e agora no comecinho agora de janeiro, que é a Lei Complementar 190 de 2022 e o convênio ICMS 236 de 2021, que trouxe, né, que está trazendo essa regulamentação aí do diferencial de alíquota nas operações destinadas a não contribuintes do ICMS. Então, nas vendas, nas comercializações que realizamos para um destinatário de outra UF e que ele seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas que não seja contribuinte do ICMS. Então, nosso foco hoje é sobre o diferencial de alíquota, né, o DIFAL, para não contribuintes. O que significa DIFAL, né? DIFAL é uma sigla só que fala da diferença de alíquota do ICMS. Então, nós temos aí, já é conhecido nosso, né, para os nossos clientes que são contribuintes do ICMS, que nós temos a incidência do diferencial de alíquota nas aquisições de materiais de uso e consumo e ativo imobilizado de outros estados. Então, isso também se aplica
quando por exemplo, eu, pessoa física, Daiane, faço uma compra pela internet, ou até mesmo se eu estou, por exemplo, no estado de São Paulo presencialmente, faço uma compra, então vai ter esse diferencial, vai ter essa diferença de alíquota a ser recolhida, que nada mais é do que a diferença entre a alíquota interna aplicada do estado do remetente e a diferença entre a alíquota interestadual para o estado de destino, né? Então, no exemplo que eu dei, por exemplo, eu sou domiciliada no estado do Paraná, se eu faço uma compra no estado de São Paulo, então nós teremos essa diferença de alíquota entre a alíquota interestadual de São Paulo para o Paraná e a alíquota interna do Paraná. A Lei Complementar 190, ela veio trazer para nós, então. Quer fazer algum comentário, Wellington? Sim, Daiane, me perdoe aí. Se a gente Sim. fazer uma análise bem simplória, então, o diferencial de alíquota, ele tem a finalidade de equiparar a condição tributária entre uma operação interestadual e uma operação interna. Acredito eu, tá? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas o que eu penso a respeito disso? Quando foi se estabelecido o DIFAL lá atrás, estabeleceu-se com a finalidade de favorecer aqueles estados onde havia pequena produção e maior consumo, tá? Imagine assim, um estado de Mato Grosso, por exemplo, ele tem uma produção industrial de produtos manufaturados muito pequena. Obviamente, em contrapartida, o estado de São Paulo tem uma grande produção. Porém, a alíquota interestadual desses produtos, ela é sempre menor do que a alíquota interna. Então, o diferencial de alíquota foi uma medida extrema dos governos na época, né, com a finalidade de dar equiparação à concorrência. Porque quem está na operação interna dentro do estado, ele está tributando numa operação interna com uma alíquota maior, obviamente ele perderia com condição concorrencial, vamos dizer assim, com aquele concorrente dele que estivesse fora do estado e que venderia para um cliente do Mato Grosso com uma alíquota interestadual. Então vamos imaginar assim, a alíquota estadual de venda de São Paulo para o Mato Grosso, 12%. Estou correto? Né? De uma forma genérica, né? De uma forma 7%, 7%, no perdão, caso, isso. 7%. 7%, ou seja, de uma forma genérica. Porém, aquele mesmo produto dentro do estado, naturalmente, é muito comum que ele tenha uma alíquota muito maior, né? Que seria 17%, por exemplo, a alíquota interna dentro do estado do Mato Grosso. Estamos tornando aqui, Exatamente. pessoal, a conta de uma forma genérica, não estamos tratando de um item específico. Tá? Então, você veja que eu, como cliente, consumidor dentro de Mato Grosso, teria condição de comprar de São Paulo, com uma tributação muito mais reduzida do que se eu comprasse de um fornecedor meu dentro do estado do Mato Grosso. Então, o DIFAL ele tem essa finalidade de trazer equidade, né, concorrencial, fazer com que o produto seja comprado fora ou dentro do estado, ele tenha a mesma, ou ele se aproxime muito da sua condição concorrencial, para que não haja aí uma injustiça tributária, né? Até em prejuízo do próprio estado do adquirente, que é o consumidor. Né? Então, o DIFAL ele tem um papel muito importante. Tem muita gente que discute a questão do DIFAL, mas que às vezes até não aceita, né? Não compreende o DIFAL como tributo, mas ele tem um papel muito importante dentro do cenário econômico. Pode falar, Cida. Na verdade é o seguinte, né? Antes da emenda constitucional 87 de 2015, quando uma empresa do estado de São Paulo vendia um produto para um não contribuinte do estado do Mato Grosso, ele tributava 18% ou 25%, ou seja, ele usava a alíquota interna dele, né, para vender para outra unidade da federação. Eu, como consumidora final, pago o ICMS integral, os 18%, os 25%, dependendo do produto, né? Porém, o estado de destino perde a diferença de alíquota, por quê?
o ICMS fica tudo na origem, né? E o destino onde realmente o produto é consumido não tinha não recebia nada, né? O estado onde realmente a mercadoria estava sendo consumida, o serviço de transporte estava sendo tomado, né? Ele não tinha a parte dele, ou seja, porque a regra do ICMS o ICMS é devido no estado que a mercadoria vai ser consumida. Isso acontece, né? Ou seja, desde o início, se eu compro do estado de São Paulo um produto para vender no estado do Mato Grosso, eu compro com alíquota interestadual, me credito, aplico a alíquota interna na saída subsequente. Ou seja, o ICMS, a diferença do ICMS vai ficar no estado aonde a mercadoria está sendo consumida. Então, parte fica no estado de São Paulo que produziu e parte fica no estado de destino que está consumindo. Só que quando a gente falava de venda para consumidor final, seja ela pela internet ou pelas vendas normais, tudo ficava no estado de origem, ou seja, onde era produzido. E como o Érito falou, a maior produção de bens, né, hoje é feita nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, são estados que têm um desenvolvimento industrial melhor do que os estados norte, nordeste, centro-oeste, né? Então, para acabar com essa diferença, ou seja, para que o estado de destino pudesse receber a contribuição do ICMS, porque é lá que a mercadoria está sendo consumida, foi criada a Emenda Constitucional 87 de 2015, estabelecendo que a gente teria aí o DIFAL devido também para o estado do destino, quando a mercadoria fosse destinada a não contribuinte. E em 2016 a gente começou a pagar aí uma diferença de alíquota compartilhada, né? Ou seja, em 2016 60% ficava no estado de origem, 40% no estado de destino. 2017 80% ficava não, ao contrário, 40% ficava no estado de destino de origem e 60% no destino. 2018 80% para o estado de destino e 20% para o estado de origem, e em 2019 passou a ser 100% para o estado de destino, né? Então, isso é a origem, né? Ou seja, na verdade, a gente está trazendo aí a origem do DIFAL, né? Do DIFAL devido à venda para não contribuinte do ICMS, seja ele pessoa física ou jurídica, né? Mas a gente vai continuar falando sobre isso. Eu vou voltar a palavra para a Daiane aí, para ela falar mais um pouco do que é esse DIFAL, né? Ou seja, como a origem a gente já sabe, mas como que ele vai ser cobrado em cada estado. Daiane, a palavra é sua, pode continuar. Obrigado, Érito, obrigado, Cida, pelas contribuições. Então, dando andamento aqui no nosso assunto, então, o que a Lei Complementar 190, ela veio trazer para nós? Ela traz agora como fato gerador a saída da mercadoria ou de um bem destinada destinado a um não contribuinte que está localizado em outra UF. Então, se tivermos a comercialização de um produto que saiu do Paraná e foi destinado a uma pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS lá no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, haverá a incidência, né? Haverá esse percentual, essa diferença de alíquotas que deverá ser recolhida pelo remetente. Então, a Lei Complementar 190 de 2022, ela vem trazer essa regulamentação do fato gerador que, conforme já colocado pela Cida, nós já tínhamos isso pela emenda constitucional 87 de 2015, em que trouxe essa questão do recolhimento e foi trazendo gradativamente a partilha, né? Nós fazíamos a partilha para o estado de destino e de origem. Agora, a partir de 2019, nós tínhamos o recolhimento integral para o estado de destino, e agora a lei complementar, ela vem trazer a regulamentação desse fato gerador. Então, existe agora a regulamentação. Então, a saída de um bem ou de uma mercadoria destinada a outra UF,
e esse destinatário seja não contribuinte do ICMS, o remetente ficará responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquotas, conforme a Lei 190 vem trazendo aí para nós. Então, essa novidade, né, por conta da decisão que teve pelo Supremo aí em 2021, trazendo a inconstitucionalidade, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe que, se houvesse a regulamentação, né, precisava haver a publicação da lei complementar, continuava a existir o recolhimento do diferencial de alíquota quando nas comercializações destinadas a não contribuinte do ICMS. Daiane, então, vamos voltar um passo atrás aí e pacificar uma coisa, né? Nós temos diferentes tipos de diferenciais de alíquota. Concorda Exato. comigo? Exato. O objeto, tá? Então, vamos lá. Nós temos o diferencial de alíquotas, que se aplica às aquisições de materiais para uso e consumo, né? Que, nesse caso, normalmente, as operações acontecem entre contribuintes do ICMS. Okay? Isso mesmo, Érico. Então, por exemplo, os clientes da Garcia e Moreno são grandes corporações do agronegócio brasileiro, em que essas corporações fazem aquisições de materiais que são destinados ao uso e consumo e ativo imobilizado, e, por conseguinte, elas pagarão, como adquirentes, elas pagarão o ICMS de diferencial de alíquotas, né? Que é esse complemento da diferença das alíquotas entre a operação interestadual e o produto na sua operação interna. Concorda comigo? Concordo, Érico. Disso que você está tratando da legislação, da sentença do STF, que nós ainda vamos, pessoal, nós vamos estar trabalhando isso aí no decorrer do nosso encontro. Disso que tem derivado de novidade, a nova Lei Complementar 190, disso que está sendo comentado, nós não estamos atingindo esse escopo dos nossos clientes enquanto adquirentes de produtos para uso e consumo. Concorda comigo? Sim, Wellington, isso mesmo. Nós estamos tratando, então, pessoal, para que fique muito bem estabelecido, para que fique bem claro, nós estamos tratando aqui das novidades que nós tivemos em relação ao diferencial de alíquota. E as novidades que nós temos não atingiu qualquer outro aspecto do diferencial de alíquota, senão aquele diferencial de alíquota derivado da venda de produtos para unidades de outras federações, né, ou seja, para outras unidades federativas, né, em que o destinatário seja não contribuinte do ICMS. Concorda? Exatamente, Edito. Isso mesmo. Então, ok. Ou seja, só para a gente deixar o bem diferencial travadinho de para quem está nos alíquota, ouvindo. o diferencial de alíquota destinado a contribuinte do ICMS, isso já é pacífico desde 96, desde a Lei Complementar 87 de 96, que ele já vem sendo exigido, né? Então, nós não vamos falar e não vamos tratar, porque também não houve nenhuma alteração com relação a isso. Hoje, o nosso assunto é somente o de FAO, destinado com destino a mercadorias para não contribuinte do ICMS, ou seja, as operações interestaduais destinando mercadorias para não contribuinte do ICMS. Os contribuintes continuam da mesma forma. Eu adquiro material para uso e consumo para ativo mobilizado, de outra unidade da federação, recolho o diferencial de alíquota normalmente. Isso não mudou nada. Isso é a importância que eu falei no início do nosso encontro, da pessoa ter que fazer também o treinamento de diferencial de alíquotas para entender, né? Para entender como se aplica diferencial de alíquota. Diferencial de alíquota não é uma coisa única, não é uma coisa só. Diferencial de alíquota, você tem ela, porém, em diferentes situações que são geradoras, que possuem fatos geradores, né, distintos. Então, é muito importante haver esse conhecimento, até porque se você, de repente, não estiver dando o adequado tratamento, pode até ser entendido que você possa estar aí cometendo aí uma omissão
de fato, ou estar deixando de arrecadar adequadamente o tributo, tudo bem? Mas, pessoal, seguindo então a nossa viagem, acho que a palavra continua com a Daiane ainda, Daiane? Não, Wellington, do que eu É? tinha que falar era Legal, isso. maravilha, muito obrigado. Agora, quem vai continuar falando? O Milton vai falar agora de como que a gente vai calcular, né, esse DIFAL, que sempre foi uma discussão, né, tinha alguns estados que exigia que esse ICMS fosse por dentro, outros não, e agora a Lei Complementar 190, ela trouxe, ela determinou, né, como será o cálculo do DIFAL para não contribuinte. E o Milton vai falar um pouquinho para a gente agora. Milton, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado aí a presença também de todos, né? Dispôs um pouquinho do seu tempo aí para poder acompanhar esse webinário. E em relação ao cálculo, como a Cida já mencionou, realmente tinha antigamente aí essas questões de alguns estados que ele botaram o imposto por dentro, outros não. E a partir dessa definição aí do julgamento do recurso extraordinário, o STF, né, exigindo a criação da lei complementar para regular aí a questão da regra matriz de tributação, uma das questões a serem abordadas foi justamente aí a base de cálculo, que é de competência da lei complementar. Então, a partir daí, o que ocorreu? O que a lei complementar nos trouxe? Que a base para o fim de cálculo do diferencial de alíquota nas operações destinando bens ou serviços a não contribuintes seria uma base simples e única, que também foi o texto aí trazido também pelo Convênio 236 de 2021, né? Apesar deles ter sido publicado apenas em 2022, dia 6 de janeiro, né, após a publicação da lei complementar, ele foi já criado, já elaborado em 2021. Né? Então, o texto, a partir da criação desse texto, todas as operações onde você for realizar, destinar um bem ou um serviço a não contribuinte, o diferencial de alíquota será calculado em cima do preço, do valor da operação de saída dentro do estado de origem. Exemplificando, dando aí nomes aí aos estados, digamos que um estado do Paraná vai fazer uma venda, por exemplo, aí para o estado de São Paulo. Né? Então, quando nós temos aí um produto, né, fictício aí no valor de R$1.000, né, o valor em nota de R$1.000, você vai fazer uma venda por estado de São Paulo, nós teríamos ali, então, a aplicação da alíquota interestadual de 12%. Né? O diferencial de alíquota, então, seria calculado da seguinte forma. Esses 12% da alíquota interestadual, você vai utilizar para deduzir daquilo que seria aplicado dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, a alíquota interna deles é 18%. Né? Exemplificativamente, aí seria 18%. Então, logo, né, o imposto devido, se a operação fosse lá dentro do estado de São Paulo, seria R$180. E a alíquota interestadual seria 120. Logo, você fazer a compensação ali, a dedução dos 180 e dos 120, logo o imposto a ser pago, né, recolhido a título de diferencial de alíquota destinado a não contribuinte, seria de R$60. Puro e simples assim. Tá? Hoje não tem mais aquela complicação de falar, eu coloco o imposto por dentro? Não coloco? Não. Hoje, a regulamentação, a regra matriz de tributação em relação à base de cálculo trazida pela lei complementar e também já trazida aí a confirmação através do Convênio 236 é justamente essa. Base simples para as operações que destinem a não consumidor, a não contribuinte, perdão. Certo, gente. Então, agora a gente já sabe que o cálculo do DIFAL é simples, né? Não tem mais o que se falar, não tem mais o que discutir se o ICMS é por dentro ou por, né, ou não. Ou seja, a lei complementar veio determinar que a base de cálculo é o valor da operação, né? O valor total da operação é tudo que eu cobrar do meu destinatário é base de cálculo para o ICMS e a diferença de alíquota vai ser pura e simples a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do estado de origem, certo?
Mas eu acredito que o maior problema hoje aqui para nós, que é o que a gente veio falar, é com relação à decisão do Supremo Tribunal, né? Ou seja, o DIFAL, ele foi instituído pela Emenda Constitucional 87 de 2015, e a gente sabe que desde o início a legislação, a lei complementar, perdão, a Constituição Federal diz que para instituir imposto eu preciso de uma lei complementar. E desde o início dos tempos, os estados sempre, ao invés de lutar por uma lei complementar, passam por cima dessa exigência constitucional e tentam legislar através de convênio, né? A gente teve lá no início o convênio 66 de 88, né? Que era para ter uma lei complementar e os estados resolveram fazer um convênio que foi assunto de discussão judicial até a criação da Lei Complementar 87 de 96, né? Que é a Lei Candir, que veio estabelecer o ICMS para todos os estados. Agora, com a emenda constitucional, aconteceu a mesma coisa. Chegou em 2011, os estados já queriam, já tentaram, né, e aplicaram um certo tempo aí, desde 2011 até 2014, esse DIFAL para não contribuinte do imposto através do convênio, do protocolo 21 de 2011, que trazia a necessidade, a exigência do recolhimento do DIFAL, né, por parte dos vendedores para outro estado, para não contribuinte do ICMS. Tá, isso foi de 2011 até 2014, quando o Supremo Tribunal chegou e falou, não, esse convênio, ele é inconstitucional, não é por meio de convênio que a gente vai estabelecer, né, esse protocolo, na verdade, né, vai estabelecer exigência de DIFAL. Ficamos 2014, 2015, sem DIFAL. Em 2015 surgiu a Emenda Constitucional 87 de 2015, criando a exigência do DIFAL, né, estabelecendo o DIFAL para não contribuinte, e os estados, novamente, ao invés de buscar uma lei complementar, editou um convênio, que foi o 93 de 2015, né? E esse convênio veio sendo aplicado como lei complementar, né, para substituir a lei complementar, até agora, em 2021. Em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal decidiu que é inconstitucional a cobrança de DIFAL por meio de convênio, ou seja, que a medida correta, né, a ferramenta correta para se cobrar DIFAL, para se instituir o DIFAL para não contribuinte, seria uma lei complementar. Porém, como os estados reclamaram que se lá em fevereiro já fosse determinado a suspensão, né, da exigência do DIFAL, eles teriam um prejuízo muito grande. Então, o Supremo Tribunal foi muito bom e falou, vocês podem cobrar o DIFAL até o final de 2021 e também não vai precisar restituir esses valores pagos desde 2016, né? Mas, porém, para 2022, obrigatoriamente, precisa ser criada uma lei complementar. E os estados, né, ou seja, buscaram o Congresso, tudo, e foi criada a lei complementar a 190 de 2022, né? Que, na verdade, é uma lei complementar que deveria ter sido assinada e publicada até 2021, para que em 2022 passasse a ser exigido, voltasse, né, ou seja, continuasse a ser exigido o DIFAL. E eles até que tentaram, fizeram em 2021, lá no dia 17 de dezembro, a lei estava pronta, porém, quando chegou na hora da assinatura do presidente, o presidente estava de férias, não tinha nomeado o vice como presidente, né? Então, o Brasil estava sem presidente até o final do ano, porque o presidente estava de férias. Então, a gente não teve assinatura da Lei Complementar 190 em 2021, para que ela valesse em 2022. Então, a grande discussão hoje, nós vamos ter que pagar DIFAL em 2022? Eu entendo que não. Porque a Lei Complementar 190, ela estabelece um imposto novo, né? Ou seja, ela está aumentando a tributação aí. Então, logo, a Constituição, no artigo 150, né, inciso 2, a linha B,
estabelece que nenhum tributo pode ser instituído e cobrado no mesmo ano da sua instituição. Ou seja, que a gente só pode passar a cobrar no ano seguinte, né? E a gente tem ainda na linha C, que além da exigência anual, a gente tem que cumprir o prazo de 90 dias a partir da publicação da instituição da lei, né? Então, o que aconteceu? Se essa lei tivesse sido assinada pelo nosso presidente até 31 de dezembro, agora, no dia 4 de abril de 2022, nós voltaríamos a ter o DIFAL para não contribuinte. Porém, como ela não foi assinada, só foi assinada em 2022, nós entendemos que agora esse DIFAL só vai passar a ser exigido em 2023. Porém, os estados não vão aceitar e já estão se manifestando dizendo que não vão aceitar. Que em abril de 2022 vão sim cobrar o DIFAL. Então, o que a gente tem orientado os nossos clientes que a única maneira de evitar essa exigência, né, desse DIFAL, já que os estados já estão se manifestando, dizendo que vão cobrar a partir da noventena, né, que os nossos contribuintes em geral, né, entre com uma medida judicial, né, para aplicar a Constituição Federal e passar a pagar esse DIFAL somente em 2023, certo? Então, eu acho que isso é a grande discussão. Ou seja, hoje o DIFAL é legal? É legal, a gente tem a lei complementar. Porém, quando passa a vigir, né? Nós entendemos que somente a partir de 2023 essa medida vai passar a ser exigida, né? Vai poder ser aplicada, na verdade, né? Então, até que isso aconteça, os contribuintes de qualquer unidade da federação, quando vender para não contribuinte, devem aplicar a alíquota interestadual, já que a nossa legislação hoje, né, a legislação de todos os estados estabelece que na operação interestadual aplica-se a alíquota tanto para contribuinte como para não contribuinte, e aplica as alíquotas interestaduais estabelecidas pela resolução, né, do Senado, que é 12%, 7% ou 4%, né? Então, o contribuinte está feliz? Tá. Hoje ele vai vender para outro estado, e ao invés de tributar 18%, né, ter uma tributação de 17%, 18%, a tributação dele vai ser de 12%, 4% ou 7%, né? Nós, como consumidores finais, vamos ganhar, porque vamos comprar. A princípio, temos que comprar com um valor menor, né? Já que o ICMS faz parte do seu próprio preço, né? Sabe? Faz parte do valor da mercadoria. Então, eu acredito que vai ser uma perda muito grande para os estados, né? E um ganho para o consumidor final, que vai passar a não pagar DIFAL a partir de janeiro, ou seja, vai continuar não pagando, né? A gente já não está pagando agora desde o primeiro dia de janeiro de 2022, né? Mas acredito que a briga vai ser muito grande ainda e que vai ter muita discussão a esse respeito, e os estados com certeza não vão aceitar isso com muita facilidade, né? Então, eu acredito que vai ter apreensão de mercadoria, que os estados vão realmente barrar essas mercadorias nos correios, né, nas transportadoras, e aí cabe a cada contribuinte, para evitar esse tipo de problema, entrar com a medida judicial, né, para aplicar a decisão do Supremo Tribunal aí e a Lei Complementar 190, certo? Eu acho que era isso a grande discussão que a gente estava tentando falar, né, que a gente, desde o início, está chamando a atenção dos nossos contribuintes, aí, dos nossos clientes, e eu vou passar a palavra agora para o Érito, e provavelmente nós vamos ter o Orlando falando alguma coisa sobre isso também, já que ele é do nosso jurídico aqui. Érito. Cida, então é o seguinte, vamos voltar a uma recapitulação, para a gente voltar por aquele tal negócio, né? O homem pensa em caixinhas, então a gente precisa separar as caixinhas aqui para não, né? Aí é o seguinte, então você acabou de dizer para nós o seguinte, olha, nós temos então a lei complementar, nós temos essa discussão do não pagamento do DIFAL em 2023,
perdão, do não pagamento de FAO em 2022, com vigência a partir de 2023, porém, os estados estão dizendo que não. Né? A gente tem visto aí o que os estados têm se manifestado, dizendo que uma vez que cumprido o prazo 90º em 2022, ou seja, a partir de 2023, ali 4, 5 de abril de 2022, os contribuintes deverão voltar a pagar o diferencial de alíquotas. Lembrando que nós vamos separar de novo, pessoal, nós estamos falando aqui, não é do DIFAL de uma forma genérica, nós estamos falando do diferencial de alíquotas enquanto aquele tributo derivado da comercialização interestadual nas operações com não contribuintes. Né? Então, o que eu quero dizer aqui? Pelo que eu estou entendendo, e aí a Cida e a nossa equipe aí me corrija, aquele diferencial de alíquotas que eu falei lá no começo do nosso encontro, que é o diferencial de alíquotas mais tradicional para as grandes corporações, enquanto adquirentes e não comercializadoras, que é aquele diferencial de alíquota pago sobre aquisições de materiais para uso e consumo em ativo imobilizado, não está nesse debate. E daí, dentro dessa linha, vamos dizer assim, esse diferencial de alíquota das aquisições para material de uso e consumo em ativo imobilizado não teve alteração, não é fato das discussões e da Lei Complementar 190, não está em debate quanto à noventena, prazo 90º, anualidade, e aí, por consequência, a sua arrecadação continua normal. Né? Continua normal. Estamos tratando aqui do diferencial de alíquotas, mais uma vez, pessoal, estamos tratando do DIFAL derivado das operações interestaduais, da comercialização interestaduais, com uma outra pessoa lá na outra unidade federativa que é não contribuinte. Nós temos muitos clientes, um exemplo apenas, nós temos muitos clientes que têm a operação de e-commerce, né? Esse pessoal do e-commerce vai ser altamente impactado, porque ele tem a tradição de ter a comercialização do seu produto com outra unidade federativa, e com pessoas que lá naquela unidade federativa não são contribuintes do ICMS. Então, esses estão dentro, né, estão abrangidos neste debate que nós estamos tendo aqui hoje, ok? E aí, cada um vai fazer a sua avaliação das suas operações, que operações que nós temos que podem estar vinculadas a isso ou não estar. Nós somos atingidos por essa medida ou nós não somos atingidos? Tem gente, por exemplo, nós sabemos que há clientes nossos, né, que não vão ter impacto algum derivado de toda essa discussão. Mas é importante que entenda o que está acontecendo, porque você vai ser questionado aí dentro da sua corporação pela área jurídica, você vai ser questionado pelos gestores, porque toda hora isso aqui é tema que vai estar em evidência em 2022. Né? Então, é muito importante que todos entendam o que está acontecendo e que o momento é realmente de adoção de medidas e de linhas aí de desenvolvimento de trabalho para 2022. Dentro desse cenário, eu trouxe aqui o Orlando. Orlando é responsável pelo jurídico da Garcia e Moreno, né? O Orlando, que alguns de vocês já conhecem aqui de outros eventos que já realizamos, né? Orlando, seja bem-vindo. O que você tem para dizer a nós aí em relação a esse debate aí, que oportunidade que pode haver em relação a essa questão do diferencial de alíquota para 2022? Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, né? Gostaria de fazer só uma pequena contextualização com relação ao seguinte. Então, do que foi dito, o CONFAS, através do convênio 93 de 2015, instituiu o DIFAL, né? Em operação interestaduais com não contribuintes. Mas o CONFAS, ele é formado por secretários da Fazenda dos estados. Então, os secretários da Fazenda são vinculados ao governador, portanto, poder executivo. Então, aqui nós tivemos uma invasão de competência do poder executivo
legislando, ou seja, criaram uma lei, criaram aqui uma instituição do DIFAL. Então, por essa discussão, chegou até o STF, que disse, então, que para ter validade, a instituição do DIFAL prescinde, ou prescindia, né, já que foi feita essa lei, depende da lei e ela foi criada. Então, passou pelas duas casas legislativas em 2021, como a Cida disse, porém foi sancionada somente em 2022. Então, aí vem toda essa celeuma com relação à questão do princípio da anterioridade. O que é esse princípio, na verdade? É uma garantia da Constituição de que o contribuinte não é pego de surpresa. Institui-se, então, o não existindo esse princípio, imaginemos o seguinte, no dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, institui um imposto novo e passa a ser cobrado no dia 1º não, que é feriado, dia 2 de janeiro. Tá? Então, essa garantia constitucional, né, do princípio da anterioridade, seja ela nonagesimal, que é da noventena, que é 90 dias após a instituição, ou seja, nesse caso, nós entendemos, já discutimos isso internamente, que nesse caso, que nós estamos falando da instituição do DIFAL nas operações interestaduais do ICMS para não contribuinte, aplica-se o princípio da anterioridade anual, ou seja, ele passa a valer somente a partir do exercício de 2023. Então, dessa forma, exceto alguns estados, Paraná, São Paulo, salvo engano, Rio Grande do Sul, editaram leis. Só que essas leis também, aí existe uma discussão, existe um julgamento que alguns tributaristas entendem que é um precedente, mas eu tenho dúvidas com relação a isso também, porém não é o foco da nossa discussão. Vamos pegar, então, os estados que não editaram leis instituindo o DIFAL em 2021, que passa a valer em 2022. Então, eu entendo que, nesses casos, o cliente ele pode entrar, então, com uma medida judicial, ele deve entrar com uma medida judicial, porque não vai ter outro meio, e obter uma liminar para que, então, cesse essa cobrança, até que seja isso levado, então, e possivelmente vai ser levado. Então, nós, Garcia e Moreno, da área jurídica, nos colocamos à disposição nesse sentido de que, havendo aí a necessidade do cliente em discutir o assunto, entrar num detalhe, qual medida seria necessária, nós estamos à disposição para que possamos auxiliar e, se necessário, nós podemos até impetrar essa medida judicial, buscando aí a liminar, para que, tendo essa medida liminar, o cliente possa, então, transitar livremente, né, passar pelas barreiras, já que, como foi dito aí pelos colegas, que os estados não vão abrir mão desse recolhimento, dessa arrecadação. Então, provavelmente, vão tentar, de qualquer forma, fazer a cobrança. E aí que entra, então, a necessidade da medida judicial. Então, os clientes aí que possuem áreas jurídicas, eu vejo aí, recomendo que seja discutido a necessidade da medida judicial, e nós, a Garcia Moreno, nos colocamos à disposição, então, com relação aí a auxiliar naquilo que for necessário. Wellington. Legal, Orlando. Muito obrigado pelas considerações, muito relevantes. Pessoal, o que nós temos é isso, tá? Nós temos um cenário que, para o fisco, ele está bem definido, ou seja, como a Cida colocou, os estados têm as normas instituidoras, todos os estados têm as normas instituidoras desses diferenciais de alíquota. Depois o STF veio e disse que essas normas não cumpriam o requisito porque dependiam de lei complementar. Hoje, então, nós temos a lei complementar, com isso os estados estão aí aptos a cobrar esse diferencial de alíquota, que é objeto do nosso debate, porém, surgiu daí outra discussão. A lei complementar 190 foi publicada intempestivamente, ou seja, ela tinha que ter sido assinada e publicada ainda dentro de 2021, nem que fosse até o último dia do ano para cumprir a sua noventena, né?
Todavia, isso não aconteceu, acabou sendo publicado em 2022, o que gera toda uma contextualização jurídica de debates aí, da possibilidade, e segundo o nosso entendimento, né, de que a cobrança não deve acontecer em 2022, e sim somente em 2023. Porém, como bem colocado pela Cida, se essas medidas acontecerem à revelia do contribuinte no pagamento, este vai ter problemas enormes, como, por exemplo, bloqueio de certidões negativas, lançamentos de débitos automáticos lá no própria conta corrente do contribuinte, bloqueio de transporte de produtos que não estejam com o correspondente pagamento do DIFAL, né? Então, veja que podemos ter complicações que podem se tornar graves às operações da corporação, então não vale a pena. Qualquer medida que for ser adotada, ela precisa ter, assim, precisa estar albergada, precisa estar carregada aí de uma garantia de tutela ao contribuinte, porque o prejuízo depois pode ser grande, ou seja, não basta a gente ter o direito ele precisa estar determinado, neste caso, por um tribunal. Se assim bem entendi, né, Orlando, é essa a situação. Eu acho importante também acrescentar, Wellington, com relação a essa garantia que você está dizendo aí, no sentido de fazer um depósito judicial também, certo? Principalmente, né? Principalmente porque se você tem ali uma discussão judicial, você obtém uma liminar, nós sabemos que o nosso judiciário é muito político e tende a olhar o caixa, né, dos estados, da União. Daqui a pouco a decisão, né, embora nós, dentro do escopo jurídico, a instituição só vale para 2023. Mas, de qualquer forma, é importante ter aí uma garantia no depósito judicial para que, numa eventualidade, né, o que entendemos aí ser pouco provável, mas não tenha uma surpresa no futuro. Então, é só isso que eu queria acrescentar, que é importante aí para que tenhamos em mente essa questão do depósito judicial. E que não há, né, Orlando, muito bem colocada a questão do depósito judicial, não há qualquer prejuízo ao fluxo de caixa, porque de qualquer forma eu estaria pagando. Então, ao contrário de fazer uma guia de arrecadação ao Estado, eu vou estar fazendo um depósito judicial para a cobertura do próprio processo, né? Então, acho que é uma consideração importantíssima e relevante aí a ser considerada. Cida, a palavra é sua. É só uma coisa que eu quero acrescentar, pessoal, é que o que ficou certo e que ficou pacífico para todos os estados, que essa cobrança, se for acontecer, né, por parte dos estados, só deve acontecer a partir do dia 2 de abril de 2022, né? Então, até lá, a gente pode continuar trabalhando aí normalmente, sem recolhimento de DIFAL e sem ter que entrar com medida judicial, né? Porque realmente nesse período de 90 dias, a partir da publicação da lei complementar, a gente não tem DIFAL, ou seja, não existe, né, a exigência do DIFAL por parte de qualquer estado. Então, as medidas judiciais devem acontecer, sim, a partir de abril, né, de quando eu acredito que os estados vão passar a exigir, já que a lei complementar, ela estabelece que precisa ser cumprida a noventena, né? Ou seja, que tá embutido dentro do inciso que fala do cumprimento da noventena, também o cumprimento do prazo anual, né? Ou seja, que eu não posso cobrar no mesmo exercício. Porém, os estados estão fazendo vistas grossas e estão entendendo que só é preciso cumprir os 90 dias. Então, é só para lembrar que agora realmente não tem DIFAL, né, no Brasil. Até abril a gente não tem DIFAL, não precisa entrar com a medida judicial agora, né, ou até mesmo fazer depósito até que aconteça aí a exigência efetiva do DIFAL, né, segundo o entendimento do Estado, né, não o entendimento judicial, né, ou seja, o entendimento nosso, da Garcia Moreno, é que só deve ser exigido a partir de 2023 mesmo. Mas era só isso. Eu quero agradecer a todos, a participação de todos, e a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida que restaram, né? Se alguém tiver alguma coisa a questionar, a gente está à disposição. Muito obrigada a todos, um abraço.
Isso, o que a Cida falou, muito bem colocado aí, é importante, né? Lembrando que a noventena, ela existe por uma garantia constitucional, que é o prazo mínimo, né? Que é o prazo mínimo. Então, nós temos aí janeiro, fevereiro e março de 2022 garantidos, e os primeiros dias de abril ali, e aí cada estado está determinando a partir de que data é que passará a cobrar, né, o diferencial de alíquotas, lembrando sempre, a gente fala aqui diferencial de alíquota, mas estamos falando do diferencial de alíquota sobre as vendas para contribuintes de outras unidades federativas, não contribuintes do ICMS, né? Deixar sempre em evidência isso para que não haja confusão. Tá bom, pessoal? Não Wellington, são todos os diferenciais de alíquota. Wellington, se me permite, com relação à questão do princípio da anterioridade que eu havia comentado, então você tem aí a nonagesimal, que a Cida comentou, e a anual. Então, tem algumas exceções para alguns tributos que são chamados extrafiscais. Imposto de importação, imposto de exportação, mas aí o ICMS não está nessa regra. Tá? Então, é só reforçando o que a Cida disse, qualquer medida judicial que tenha que se tomar, então, é a partir de abril, 1º de abril. Tá? Nesse caso, se tiver o desrespeito, na verdade, vai ter o desrespeito a tudo, né? O princípio que nós entendemos que é o da anuidade, e teria também o desrespeito o princípio nonagesimal, que é dos 90 dias. Que as exceções da Constituição que existem para a instituição de imposto imediato são aqueles chamados, então, extrafiscais, que servem para regular a balança comercial, imposto de importação, exportação, IOF, imposto de guerra, enfim, não está nessa situação. Só para fazer um adendo. Obrigado, Wellington. Legal, pessoal? Gente, vocês aí que são nossos clientes têm acesso à consultoria de forma irrestrita. Esse é um assunto que cada um vai ter que fazer o seu estudo para avaliar qual o impacto dentro da sua corporação, porque depende do modelo de negócio que você tem, da forma de comercialização que você realiza suas operações. Pode acontecer de você ter um grande impacto e pode acontecer de você chegar à conclusão que essa medida na sua corporação não possui nenhum impacto, mas é necessário que você tenha esse estudo com essa conclusão. Então, pessoal, é muito importante essa avaliação e você conta com os nossos profissionais, com a nossa consultoria para esses estudos onde vão aí concluir por essas particularidades de cada um de vocês. Nós termino aqui agradecendo o acesso à consultoria de vocês lá, vocês conhecem como funciona, estamos aí por teleconferência, telefone, suporte online, ao vivo, consulta formal, não importa, nós estamos à disposição aí por todos os meios para vocês. Agradeço imensamente a participação. Pessoal, terminamos agradecendo imensamente a participação de cada um de vocês e não esqueça, leve esse assunto adiante dentro da sua corporação, tá bom? Termino agradecendo ao Milton, a Daiane, a Cida, ao Orlando, que é a nossa equipe aí do pessoal do ICMS. Gente, muito obrigado mesmo. Um forte abraço a todos, nos vemos na próxima. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.